Bem, bem-vindo a todos que adentram a Taverna Literária. Esta é mais uma mesa redonda da Noite na Taverna, nosso evento sobre RPG, literatura e horror. E para esse evento, a gente está fazendo uma mesa redonda sobre literatura gótica, como ela influencia o RPG e como ela traz para nossas narrativas elementos de horror. E para conversar com a gente, convidamos aqui duas pessoas maravilhosas, estudiosas desse assunto, que é a Paula e o Jorge, que são pesquisadores, são professores, trabalham com literatura, leem bastante literatura. E eu queria que vocês se apresentassem, meninas. Primeiramente, Paula, quem é você? Então, gente, boa tarde, né? Agora, boa tarde, não sei quando, em que momento vocês vão estar assistindo isso. Bem, meu nome é Ana Paula, eu sou graduanda, né? Iria finalizar a graduação agora, em Letras em Inglês. E trabalho justamente, não diretamente com literatura gótica, a minha pesquisa. Eu trabalho mais com obras de autoria feminina, mas calhei de trabalhar com uma parte de literatura de horror, e acho que por isso Davi me convidou para aqui participar com vocês também. E admiro bastante os aspectos, né, literários desse gênero, ou escola, que é a literatura gótica. E é isso. Agora, Jorge. Muito bem, Jorge, quem é você? Se apresente. Olá, meu nome é Jorge. Eu estudo junto com Paula, também sou graduando em Letras em Inglês. E, embora eu não conheça quase nada sobre RPG, meu conhecimento sobre RPG é muito escasso, mas o pouco que a gente sabe de literatura, eu espero poder contribuir de alguma forma. E eu também não trabalho assim diretamente com literatura de horror, né? Eu tenho desenvolvido um trabalho com contos de Oscar Wilde e a humanização através da literatura. No entanto, assim como Paulo falou, a gente desenvolveu trabalhos em literatura de horror, em uma disciplina que a gente estudou no curso, e foi incrível, né? Assim, essa aproximação com o gótico, com o horror pela literatura, e o quanto isso nos faz pensar em temas tão diversos que podem estar ali nesse universo. Então, espero que a partir dessa discussão a gente possa fazer uma discussão legal e tal, e contribuir de alguma forma. Com certeza, assim, mesmo que vocês não conheçam o RPG, o RPG nada mais é que uma contação de histórias, então qualquer história pode ser dialogar com a prática do RPG. E eu acho que ainda mais dentro desse tema que a gente selecionou no evento, que é o horror, sobretudo a literatura gótica, uma vez que alguns jogos muito mais clássicos do RPG, como Vampiro, Lobisomem, Geist e todos esses outros fantasmas e tal, eles trabalham com elementos tirados dessas obras literárias e com narrativas muito próximas do estilo. E aí a gente pode começar a conversa, eu acho, com vocês explanando um pouco o que diabo é isso, é literatura gótica, por que chama assim, de onde é que vem e como é que faz. E assim, como nós estávamos pesquisando para falar com relação a isso, surgiu justamente essa dúvida. Literatura gótica, o que é? É uma escola literária, é um gênero? Alguns chamam de gênero, outros chamam de escola, mas pelo menos o que interessou para a gente nesse momento foi entender o nome, né? De onde é que vem esse nome gótico e tal, e um nome que até hoje é diversamente empregado tanto em literatura, quanto no cenário musical, quanto em filmes, né? Então, a gente voltou bastante, assim, alguns séculos para tentar pesquisar um pouquinho com relação a isso, e a gente viu que o nome traz referências aos povos seminômades germânicos, os godos. Aí os mais famosos a gente tem os ostrogodos e os visigodos, que foi justamente aquele pessoal naquele cenário antes da Idade Média, que invadiram, eles são tribos bárbaras, né, que invadiram o Império Romano e conseguiram conquistar aquela área. Então, foram os povos que dominaram o que era o antigo Império Romano. E nesse caso, eles têm o fim, né, da Idade Clássica, inicia-se a Idade Média. E tem uma grande influência o Império Romano decai, a questão de influência, e cresce a influência desses povos. E essa influência vai, é claro, para o meio artístico. E nesse meio artístico a gente vê na questão da arquitetura, que é o primeiro lugar onde os renascentistas italianos empregam o termo gótico, que é justamente na parte do Renascimento, aquelas catedrais. Eu acho que, principalmente em cenários, tanto em filmes quanto em livros, eu acredito que no RPG também a questão do cenário daquelas catedrais, que tem as abobadas assim muito altas, arcos e os vitrais, que são normalmente bem lindos, por questão de luminosidade, que era uma arquitetura que se diferia da arquitetura clássica romana.
E assim, vale destacar que o que chamou a atenção da gente, quando a gente estava pesquisando sobre a história do termo em si gótico, né, é como ele era usado de forma pejorativa. Então, o gótico, né, a expressão gótica para designar tanto a arte, né, quanto a literatura posteriormente, não era de forma alguma para elevar essas produções. Justamente, como o Paulo acabou de falar, ali quando começou o Renascimento, é, e os artistas quiseram retomar aquela arquitetura, a pintura e a escultura greco-romanas, o que se tinha de bárbaro foi tido como gótico, né? E caiu assim a palavra gótico num termo muito popular e pejorativo mesmo das construções, inclusive das catedrais, por exemplo, né? Que hoje a gente tem como um exemplo de catedrais e belíssimas, né? Como Notre Dame, por exemplo, que em si ainda mistura vários, né? Não só vários estilos góticos e outros também, mas eram vistos de forma pejorativa porque remetia aos bárbaros, enquanto se vivia um momento de busca, de retorno à antiguidade clássica. E assim, como já concluiu essa parte, falando só um pouquinho, quando vai se usar esse termo gótico na parte da literatura? A gente viu que foi usado assim, meio como um termo pejorativo para se referir à arquitetura no Renascimento italiano. Depois, assim, durante o Renascimento você tem o Iluminismo. Depois do Iluminismo, que é esse período assim do racionalismo, que eles querem abandonar esse período das trevas, que é o que o pessoal desse tempo considerava a Idade Média, a gente tem seguido do iluminismo, período romântico na Europa. Aí você tem o romantismo inglês, né? O romantismo inglês vai de 1785 até 1830. Mas o que é importante a gente falar disso, que faz referência ao gótico, e por isso que eu estou citando, é a questão do pessoal do iluminismo querer tipo, abolir essa questão de tudo que é sobrenatural, que é ligado, o que não é explicado pela razão. E os poetas românticos eles vêm justamente trazer isso, tanto Goethe com Byron, vem justamente tentar trazer essa questão do misticismo de volta, e essa conexão do ser humano com a natureza, e não ficar apenas por esse viés de racionalismo. E a palavra começou, então, essa parte um pouco mais obscura das obras românticas, aquelas obras que falavam muito que envolviam a questão de loucura, ambientes, florestas escuras, sombrios, fantasmas, que retomavam esse cenário medieval, começaram então a ser denominadas góticas. Eu acho que o gótico tem muito a ver, a partir dessa sua fala, com uma colisão entre a razão e a emoção, e entre um mistério que é criado a partir do que a gente não sabe, do que a gente não descobre. E eu acho que isso tem muito a ver com, eu não sei se vocês vão falar sobre isso, mas literatura popular. As pessoas contam histórias e está... Claro que você está falando aí do século XIX, XVIII, mas se a gente pensar nas narrativas populares de hoje em dia, e qualquer feira tem isso, existem elementos do sobrenatural, as histórias de Trancoso, que acho que bebem muito nessa fonte e que nascem justamente dessa contradição, dessa colisão entre o que a gente sabe, o que a gente deseja saber e a gente teme saber. Sim, acho com certeza, e eu acho que é difícil você encontrar assim uma civilização assim, toda a história do mundo que não tenha trazendo isso de volta, a questão da história de fantasmas, essa história do sobrenatural, então é uma coisa muito enraizada assim culturalmente, então de toda forma o gótico estava sempre ali, né, o que a gente fala, elementos do gótico, dentro dessas narrativas de fantasma, e a gente vai falar um pouco assim, sempre teve, só que durante o período do racionalismo, assim, iluminismo, no Renascimento foi negado, né, não se via com bons olhos esse tipo de narrativa, e ela volta assim a toda no período de 1760 até mais ou menos 1820, que são as últimas décadas do século XVIII, né, e as décadas iniciais do século XIX, que são justamente também o período romântico na Inglaterra, que elas são marcadas assim por grandes mudanças. Você vê que é também um período de industrialização inglesa, então assim não é pouca coisa, é muita mudança para aquele pessoal naquele período, nesse curto espaço de tempo. Então essas mudanças fazem as pessoas questionar aquilo que está imposto, no caso os questionadores, né, sempre os poetas, assim bem à frente. Eles começaram a questionar o que estava levando, até onde estava esse racionalismo estava caminhando a humanidade, né? Então essa perda da humanidade em si. E falar mais de assuntos como loucura, estados de medo, de extremo sofrimento, crueldade, violência, assassinato, esse tipo de coisas. Eram coisas que estavam muito no imaginário popular. O desejo, né, desses poetas românticos ali é de
justamente para fugir de tanto racionalismo, né, de tanto culto à razão nesse sentido, voltar para um ambiente mais natural, seja pela natureza, né, ou a volta a esses castelos sombrios, enfim. Sim, a gente tem, né? Até hoje você vê que a literatura produzida naquele período influencia grandemente, tanto ainda na área da literatura, como principalmente no cinema, né? A gente não deixa de ver, eu estava comentando com o Jorge quando a gente estava fazendo tipo adaptações das duas obras que a gente vai citar aqui, né? Que é Frankenstein e Drácula. Todo ano tem, e não deixa de ser reimpressa e todo mundo conhece, assim, tá realmente ficou intrínseca no imaginário popular. Inclusive, os autores às vezes ficam um pouco sombreados por isso, né, escondidos, porque eu não conheço tantas pessoas que leram, né, Drácula ou que leram Frankenstein, mas todo mundo sabe quem foi Drácula e quem foi Frankenstein, porque desde criança a gente é apresentado a essas personagens da ficção. Sim, com certeza. E a gente tem o primeiro uso do termo gótico para se referir a uma obra literária, a obra que, assim, pelo menos na Inglaterra, se considera como a obra inicial, né, no Reino Unido, dessa questão da literatura gótica, que é o Castelo de Otranto, que é um cenário mais ou menos, o cara que escreveu, que foi em 1764, foi o Horace Walpole, que ele tinha um castelo também que ele descrevia como gótico, e foi nesse castelo que ele escreveu um romance e era um cenário do século XII, século XIII, por aí. Justamente ele retoma esses cenários sombrios da Idade Média. Bem, e a partir dessa obra dele, muitas outras foram lançadas porque o público realmente gostou dessa questão. Porque, assim, pelo menos eu vou contar pela minha experiência, desde criança, que eu gosto disso, porque minha mãe assistia bastante filme de terror, esse tipo de coisa, então eram coisas que me prendiam muito. Eu imagino naquele período, o pessoal que às vezes não comprava livro, né, que a gente vai falar sobre essa popularização depois, que é a questão deles consumiam por folhetim, né, eu acho que pode se traduzir como folhetim, que eram as obras mais baratas, que vendiam semanalmente, e que você não comprava, não era a obra toda, era tipo capítulos das obras. E foi assim que se tornaram tão populares essas obras de terror, né, essas histórias góticas. O pessoal consumindo bastante e o mercado crescendo cada vez mais. O que a gente pode perceber, então, acho que é uma transição, né, Paulo, entre a oralidade, porque a gente falou aqui que essas histórias nascem na oralidade, assim como todas as histórias nascem, né? As pessoas se reuniam em círculos, contavam histórias, e as histórias se modificavam ao longo dos tempos, adicionando novas formas aos fantasmas do passado. E aí a gente tem, principalmente com a Revolução do século XVIII, a Revolução Francesa, a Revolução Burguesa, uma passagem muito grande para os romances, para a literatura escrita. E acho que justamente pega esse tempo que você falou aí, em que essa oralidade, ela vai, a narração, ela vai da oralidade e vai transitar para um espaço em que as pessoas têm muito mais acesso à escrita. Quer dizer, lá fora, né? Porque aqui no Brasil é outra história. É outra história, sim. Na Inglaterra, né? Porque a Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial, foi também quem pegou a parte mais grossa, assim, de consequência do que aquilo traria para as populações mais desfavorecidas. E é justamente nisso, como tu falaste, Davi, o romance ele nasce no século XVIII, né, 17 por aí, finalzinho, mas se consagra no século XIX. Mas desde então se torna popular. E essa questão também do conto se torna bastante popular. E assim, eu falei do conto justamente para ligar, né, ao mestre do terror, né, que o pessoal considera que é o Edgar Allan Poe. Principalmente na década de 30 do século XIX nos Estados Unidos. Assim, ele é consagrado até hoje, tanto quanto o mestre do horror, como a questão dele ser teórico do conto mesmo, que foi onde ele se encaixou e até hoje assim é respeitado. E eu gosto das obras de Poe particularmente também. E também queria trazer outro ponto, a questão de nesse período as mulheres também estarem conseguindo ser alfabetizadas. Elas não tinham o mesmo acesso, na verdade, grande parte da população inglesa, pelo menos, não tinha acesso àquela educação formal dos aristocratas, ou seja, acesso aos clássicos gregos e romanos, mas eles eram alfabetizados e eles liam o que estava, não tanto poesia, que era considerado o gênero maior, mas eles liam a prosa, né, que estava surgindo, que era a questão dos romances e dos contos. E as mulheres escreviam bastante nesse período por questão de sobrevivência também, então algumas vezes anonimamente, outras não, mas aí a gente teve algumas obras famosas do gênero gótico, por exemplo, a gente tem a Anne Radcliffe com Os Mistérios de Udolph, e você tem também Frankenstein, né, da Mary Shelley, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente.
ficaram o nome assim, ficaram marcadas. Você tem a Jane Austen, só que a Jane Austen ela não escreve, ela meio que faz uma paródia do romance gótico com a Abadia de Northanger. Porque ela tece também uma crítica, porque a gente tem uma evolução, a gente tem como começou essas obras de estilo gótico nesse final do século XVIII e XIX, mas só que a gente tem uma mudança, porque o pessoal pedia tanto, requisitava tanto, que o gênero acabou ficando assim, meio que água com açúcar. Tipo, o mesmo enredo, só mudava os... Saturou. Então, a crítica que a Jane Austen tece é justamente sobre isso, sobre essa literatura que era, na maioria das vezes, consumida por mulheres, e era considerada uma literatura menor porque ficou saturada e precisava de um novo olhar sobre, que é o que a gente tem, mais ou menos no período em que Mary Shelley escreve Frankenstein. Você tem outros horrores. Então, eu coloco outros horrores porque os cenários mudam. Se pede outro tipo de coisas para impressionar o leitor dessas histórias góticas. E aí, gente, como é que vocês veem o gótico hoje? Porque, assim, quando você fala na rua agora sobre gótico, o pessoal não vai imaginar diretamente os livros, né? Eles vão imaginar pessoas com maquiagens negras, dormindo em cemitérios, fazendo rituais, alguma coisa assim. Como é que a gente transitou aí lá do século XVIII e XIX para essas obras, para o que a gente tem hoje? Mas é impressionante, né? Porque você sai assim, do pessoal que conquistou, né? Dos bárbaros que vieram para Roma, para chegar nos emos hoje em dia. Pelo menos é a viagem que a minha mente faz, porque é a minha primeira referência. Assim, eu acho que faz esse emprego, né? Fala tu, Jorge, primeiro, que tá mais preparado. Não, é porque eu tava pensando justamente nisso que o Davi falou, quando o Paulo tava falando, no espécie de declínio na qualidade da literatura gótica ali no finalzinho e início do século XIX. Porque hoje em dia, quando você vai falar de gótico e as pessoas logo, né, provavelmente vão trazer à mente as imagens que Davi mencionou, né, gente que vai no cemitério, que faz rituais, se veste de preto, pinta, né, o olho com lápis preto, escuta, né, aquelas bandas de gothic metal, death metal, enfim. Acaba que esse povo hoje em dia é muito criticado mesmo, assim, né, de certa forma. O povo vê com mau gosto, ou, isso já passou. É isso que eu sinto quando eu vejo... Porque, assim, eu já tive minha fase meio trevosa também, né, ali no início da adolescência. E quando eu fui apresentado a uma banda, eu acho que não chega a ser exatamente gothic metal, mas os temas das músicas transitam muito pelo medievo e por tudo que aquilo representava, por castelo, por vampiro, por mulher lá sendo raptada no cemitério, enfim. A banda Cradle Field, eu não sei se vocês conhecem, e eu fui apresentado a essa banda no início da adolescência. Eu estranhei, assim, de uma forma absurda. Só que molesta é isso que o povo escuta, né? E muita gente, quando você vai falar desse tipo de conteúdo, já meio que ojeriza esse tipo de coisa. Então, eu faço essa comparação também hoje com o que se tornou popularmente conhecido o gótico hoje. Claro que podem ter camadas muito maiores aí no meio, mas o que caiu na cabeça do povo como ser gótico, né, já tá, assim, acabou se saturando. E o que foi exatamente o que aconteceu lá no final do século XVIII, né, quando as produções em massa de textos de literatura de horror ficaram todos assim a mesma coisa, só mudavam os personagens, foi perdendo essa qualidade também. Inclusive o contexto de terror, né, Lovecraft, ele conta em um ensaio sobre a história da literatura de horror. Ele fala que muitas dessas narrativas se tornaram insípidas, né? Esse é o termo que ele usa, e algumas medíocres. Eu nunca havia lido nada dele. Aí eu lembrei, que eu até indico aqui para depois, quem quiser dar uma olhada, tem um ensaio dele intitulado o horror sobrenatural na literatura, que ele faz um percurso assim, histórico mesmo, assim, citando obras, resumo das obras e criticando as obras também, que fazem parte da história do horror mesmo, desde onde começou, né, até ali pelo século XX. Tem outra obra que essa é mais moderna, né, que eu gosto muito sobre terror, que é o Dança Macabra do Stephen King, que ele faz meio que isso também, só que é uma abordagem mais pessoal e mais ligada ao cinema. E acho que tanto no Lovecraft quanto no Stephen King a gente percebe que esse é um gênero caracterizado pelo popular, como eu coloquei, né?
As histórias, elas nascem daí, elas são desde o começo, como vocês colocaram, histórias que são fáceis de ser acessadas, a gente pode até falar sobre acessibilidade, e ao mesmo tempo elas têm elementos ali que ligam o erudito com o popular, de forma que os castelos, a arquitetura, se torna algo do cotidiano, né? E aí, antes da gente começar a falar sobre o gótico na literatura mais contemporânea, eu queria saber aí das obras que vocês leram, aí das obras que vocês se propõem a analisar, qual a percepção aí de vocês dessas obras mais antigas, mais especificamente, né, o Frankenstein, da Mary Shelley, e o Drácula, do Bram Stoker. Sim, então, nós optamos por colocá-las na ordem. Tipo, eu começo por Frankenstein, porque foi impresso a primeira vez em 1818, e Jorge depois vai para Drácula. Vou falar um pouquinho da criadora, né, que é a Mary Shelley. Olha, pelo menos assim, pra mim, eu sei que pode parecer assim meio com vergonha, mas eu fiquei surpresa quando eu fui trabalhar a obra, né, eu escolhi a obra e tal, aí eu descobri que tinha sido escrita por uma mulher e naquele período, porque realmente eu não fazia ideia, como o Jorge falou, né, às vezes você vê tanto, você já conhece as figuras, tipo, tanto o Drácula quanto o Frankenstein, só que você nunca pensa, pelo menos eu nunca tinha pensado em quem tem escrito, na minha infância, quando estava assistindo Pica-Pau, eu nunca tinha pensado nisso, pensei que só estava lá dado, era tipo uma lenda. Aí aqui você tem a Mary Shelley, nasce em 1797. Assim, ela desde pequena já é tida como importante, porque ela é filha de duas grandes figuras, acadêmicas não, duas grandes figuras do mundo literário na Inglaterra, que é o William Godwin, que é um filósofo e ativista político daquele período, do século XVIII, e XIX também, e da Mary Wollstonecraft, que é a mãe dela, que é, assim, extremamente importante porque ela tem, acho que a gente pode categorizar como proto-feminismo, porque foi ela que escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher, em 1792, ela foi em 1792, foi então assim, ela estava super na frente, né? Ela advogava que as mulheres fossem educadas, porque até então as mulheres não tinham uma educação formal, essa era destinada apenas aos homens, e para conseguir, o argumento dela se sustentava no fato de que para as mulheres conseguirem educar bem as crianças, elas tinham que ter uma boa educação. Essa era a forma que ela tinha que sustentar a argumentação para conseguir isso, né? Que era uma boa educação. E assim, infelizmente, a Mary Wollstonecraft morreu 5 dias depois de dar à luz a Mary Shelley. E Mary Shelley, assim, cresceu sem mãe, passou um tempo na Escócia também, tempo esse que ela disse que adorava, porque ela sempre gostava de ficar sozinha e gostava de passar tempo imaginando, né, diferentes cenários. Então, você consumiu também muita literatura e em 1813 ela conhece Percy Shelley, que é um importante poeta do período romântico inglês, e os dois se apaixonam. Só que a Shelley já é casado, mas eles fogem juntos, assim, a vida dela é bem movimentada. Ela viveu assim bem. Aí ela foge com ele, passa 3 anos com ele, só que eles só conseguem casar quando a esposa de Percy Shelley comete suicídio. Aí eles vão e podem se casar. E depois que eles se casam, ela perde alguns filhos. E toda essa introdução eu estou fazendo para vocês, para eu conseguir chegar em Frankenstein. Porque nesse período ela perde 2 gestações. Ela acaba depois indo para Genebra. Mas, tipo, ela não vai. Ela vai com Shelley, com o esposo, com a irmã. E vai com Lord Byron. Para quem não conhece, era importante figura também. Era polêmico, era importante, grande autor do período romântico. E com o médico do Lord Byron. E nesse período que eles estão em Genebra, Byron propõe o desafio. Em 1816, Genebra tá chovendo bastante, não tem o que fazer. Tipo, tá igual a gente na quarentena, só que sem toda a chuva. Tipo, eles não têm o que fazer. Mary Shelley tem o quê? 16 anos. Então, ela tem 16, eu acho que é 19 anos. Ela conhece Shelley com 16. Ela com 19 anos não tem o que fazer, aí Lord Byron faz, vamos escrever, aí bora. Só que aí o pessoal foi escrevendo e tal, depois alguns deles abandonaram esses projetos, só que Mary Shelley continua escrevendo, e aí que ela inicia a escrita de Frankenstein. Em 1816, ela inicia e lança em 1818, anonimamente. Muitos pensam que, no caso, ela dedica ao pai dela, né, ao William Godwin, mas muitos pensam que tinha sido Percy Shelley, porque eles não acreditam que uma mulher teria capacidade de escrever uma obra daquele poder, né, tão assustadora quanto era o Frankenstein naquele momento. Só que não, depois ela assume a autoria, e é tão
edição, quem escreve o prefácio é o marido dela também. Por isso que o pessoal até hoje fica se batendo, dizendo que tem algumas partes que escrever, outras não, mas enfim. Como eu estava dizendo a Jorge ontem, se fosse um homem que tivesse escrito, ninguém ia perguntar se era a mulher dele que tinha mexido. Agora, eu acho que pelo fato de ser uma mulher, eles não acreditavam que ela poderia ter escrito aquilo. Ela lança Frankenstein ou Prometeu Moderno, em 1818. E agora eu vou falar um pouquinho do enredo para vocês, certo? Assim, Frankenstein é considerado a obra inaugural da ficção científica. Jorge vai falar porque eu falei do período, tem um período romântico na Inglaterra, como eu citei para vocês, foi o período em que Mary Shelley publicou Frankenstein. Só que o período em que se publicou Drácula foi o período vitoriano, que Jorge vai falar depois. Só para localizar vocês temporalmente, porque no período vitoriano, para fazer referência, você tem muito questões dos romances de formação. São romances que acompanham a vida da pessoa desde que ela nasce até, sei lá, ela se casar ou ela se lascar bastante na vida. Aí pronto. Tem essa questão de conceber assim, Frankenstein mesmo como um romance de deformação, porque a criatura que o Victor Frankenstein criou, porque Frankenstein na verdade é o criador, né? Não é a criatura. Ela começa, assim, esteticamente, ela é horrível, ela é horripilante, ela é o próprio horror dentro da obra, porque todos que veem ela se assustam. Só que ela começa assim, pura e inocente, como criança, quando ela acorda. Só que depois ela vai se deformando psicologicamente até se tornar um assassino. Mas vamos por partes, né? A obra em si é dividida em duas partes. Você tem a primeira parte, que é emissiva, são cartas de um cara chamado Robert para a irmã dele na Inglaterra, falando que ele está indo para o Polo Norte para explorar, porque ele quer ser um explorador, ele quer descobrir grandes coisas. Só que aí, no meio desse caminho dele, no navio, ele vê duas pessoas correndo assim, no meio do nada, no ar. Então ele consegue resgatar uma dessas pessoas, e uma dessas pessoas é Victor. Aí Victor vai ver essas grandes ambições de Robert para ser um conquistador e para conseguir tudo isso, e vai fazer tipo um cautionary tale para ele, que é tipo uma história de aconselhamento, dizer tipo, olha, não faça isso, porque veja quão mal eu me dei. Aí tipo, ele vai começar a contar. Fala sobre a família dele, aquela família burguesa, aparentemente todo mundo normal, todo mundo bem, todo mundo feliz. Aí então a mãe de Victor Frankenstein falece, que é a Caroline, ela falece, e Victor vai para a Alemanha estudar. Ele sempre gostou muito de estudar, sempre foi muito curioso. Contudo, o pai dele não deixava que ele tivesse grandes contatos, por exemplo, com essa parte mais mística, sabe? Tudo era racionalizado, então, tipo, a energia, tudo isso, eles tinham que estudar. Ele disse que ele não sentia medo de nada que fosse sobrenatural, porque o pai dele sempre teve uma educação bem zelosa com relação a isso, de desmistificar as coisas. De tal forma que quando ele está na universidade, ele diz que percebe o grande dever dele com o mundo, que é descobrir as causas que estabelecem essa barreira entre a vida e a morte. O que é que separa uma pessoa viva de uma pessoa morta? Ele fala que o dever dele com a humanidade é isso. Então ele fez, não, vou descobrir. E para descobrir isso, eu tenho primeiro de descobrir as degenerações do corpo humano. Como é que após que a pessoa falece, como é que aquele corpo acaba. Então, para isso, assim, porque pelo fato de eu não ter simpatizado muito com o Victor, então minhas opiniões vão ser assim, sabe, para ele. Mas ele usa meio que esse grande fardo dele para com a humanidade, para começar a invadir cemitério, túmulo, todo tipo de coisa, para pegar esses corpos assim, já deteriorados, para ver o que está acontecendo. E ele decide então montar um ser humano. Só que ele tem aquela ganância de querer criar por si alguma coisa, sabe, da vida, aquela coisa sozinho. Então ele sai pegando pedaço de gente de todo canto, assim, tipo, o pessoal que acabou de enterrar tudo, então não tem aquela questão que a gente já pode perceber da sacralidade do corpo. Principalmente no meio religioso tem essa questão do corpo ser sagrado. Você não pode macular essa materialidade, né? Para ele não. Ele sai lá, tipo, açougueiro mesmo, destrinchando, leva para casa, emenda, bota osso, bota órgão, coloca tudo para montar um ser humano. Só que nesse meio tempo ele fica assim muito fora de si, não está se comunicando mais com o pai e com os dois irmãos que ele tinha. Ele também tinha uma irmã de criação e um amigo dele que mora em Genebra. Ele está na Alemanha nesse momento. E na Alemanha sozinho ele assim vira noite, não dorme bem, não se alimenta, não faz nada trabalhando, porque ele quer conquistar isso. Só que ele chega num esgotamento físico e mental tão grande que no momento que ele montou tudo, só que a criatura ainda não tem força, não tem nenhum impulso elétrico nela. Então ele fala no livro, eu acho brilhante essa parte, porque no filme você sempre vê, né, tá lá o corpo estendido na mesa, a imagem do filme é sempre essa, tem algum aparato assim de metal que tá tendo uma chuva horrível,
e que vai cair um raio e vai dar vida, né? A criatura. Só que no livro, Mary Shelley gasta apenas um parágrafo para descrever isso. Fala um pouquinho do desgaste físico e ela fala então que naquele momento tem-se a fagulha de vida. Só que aí a fagulha de vida fica por a conta da sua imaginação, o que eu acho muito bom, porque a imaginação da gente é poderosa, né? Então cada um imagina uma coisa diferente. Ele descreve apenas que está à noite, e que é uma chuva muito fraca, e que tem-se a fagulha, que dá a vida à criatura. Aí a criatura tem os primeiros espasmos musculares. Aí nesse momento Victor foge. Que ele estava tipo meio que no laboratório dele escondido, ele foge e vai para onde ele fica normalmente, a residência dele. E quando ele chega lá, ele fica meio caído. No amanhecer aparece um amigo dele, que é o Henry Cleveland, que é amigo dele, e vê como ele está assim, totalmente acabado. E é interessante observar como a natureza e os estados de espírito de Victor, durante a história, eles se contracenam. Porque tipo, quando ele está feliz, tipo, o clima está claro, tem flor, a água está correndo normal. Quando ele está triste, está tempestuoso também, está nevando, está chovendo, está escuro, está alguma coisa dessa forma. Já sabe que tanta gente pode fazer conexão com a parte da literatura gótica, dessa questão do sombrio e tal, quanto também calha no romantismo inglês, que era essa coincidência não, né? Essa criação do autor pelos estados de espírito do personagem e a natureza. Aí o que é que acontece? Victor é levado de volta para Genebra pelo amigo dele para tentar se recuperar. Só que chegando lá, o irmão caçula dele tinha sido assassinado, e ele então vê acusada pelo assassinato é uma das serventes da casa. Só que ele não acredita, ele acredita na inocência dessa moça. Aí é então que a moça é condenada, ela é enforcada, e ele então parte para os Alpes suíços, né, que está em Genebra, e lá nos Alpes, assim, aí você tem toda a descrição da floresta escura, dele indo no meio no frio, à noite, e ele enfrentando todas essas intempéries, chega num ponto que ele acaba encontrando a criatura. Isso a gente tem um espaço temporal do período que ele ficou convalescendo até o período que ele vai para Genebra, certo? E nesse espaço temporal, a criatura que agora ele encontrou vai contar o que aconteceu com ela nesse período. Então, o monstro não, a criatura. Porque o monstro, para mim, na verdade, foi o próprio Victor Frankenstein que criou e abandonou, né? Mas, enfim, são opiniões pessoais também. Então, a criatura vai contar o que aconteceu, que ela ficou vagando, o primeiro rumo de civilização que a criatura encontrou, ela foi atacada pelas pessoas da vila onde ela estava passando, só que ela não entendia porque ela estava sendo atacada, e a gente sabe que é pela questão do aspecto físico dela, por ela ter esse aspecto monstruoso. Depois, ela conta que ela consegue fugir, se abriga numa cabana, e nessa cabana ela fica observando uma família de fazendeiros, que é os de Lens. Eu não sei se esse cenário é um cenário rural, só que eu não estou lembrada, eu não lembro nem se ele fala na obra, se é entre a Alemanha e a França, que é por onde ela está passando. Então ele fica observando essa família e ela sente esse vazio, assim, de querer ter alguém, ter esse amor fraternal também, coisa que ela nunca sentiu. E ela tenta um contato com o pai dessa família porque ele é cego. Porque ela pensou, já que os outros me atacaram pela minha fisionomia, depois que ela viu o reflexo no rio, então se ele é cego, ele não vai me atacar, ele vai falar comigo direito porque ele não está me vendo. Só que o que acontece? O Senhor também começa a gritar quando ele chega perto porque é um estranho. Ele não está vendo, mas é uma pessoa cega, ele está vendo um estranho, obviamente você vai pedir socorro, né? Aí então os filhos desse senhor aparecem, no caso o filho dele, vai e ataca a criatura também, e a criatura foge. Só que uma coisa bastante interessante nesse período é que ele passa assim, um bom tempo observando essa família, e nesse período ele consegue meio que se alfabetizar, né? Ele aprende a ler a criatura, e lê grandes clássicos, lê Paraíso Perdido, que é de um escritor inglês, acho que é Milton, e lê outro livro lá que eu esqueci agora. Só que são livros assim, conceituados dentro da literatura inglesa, e são livros assim, para quem tem uma educação elevada. E então, mentalmente, essa criatura tem um intelecto bom. Então, mas aí então ela decide, ela começa a se ogerizar, tipo, de falar que odeia o criador dela, porque ele criou ela uma criatura horrível que só serve para ser odiada e se sente assim, tipo, o aborto da humanidade. Porque só o que ela incita é ódio e é nojo. E ninguém consegue, assim, abraçá-la, né, amá-la, de certa forma. Então ela vai atrás do criador para procurar resposta. Só quando ela chega, ela passa um tempo em Genebra, assim, nas redondezas, na floresta escondida, porque ela aprende a sobreviver na floresta, e ela fica observando uma criança. Depois a gente sabe que essa criança que ela estava observando era o irmão
de Victor, que é o William Frankenstein. Só que aí ela pensa, não, eu vou me aproximar dessa criança, porque é uma criança, a criança é pura, a criança é inocente, então ela não vai me repudiar como os outros. Só que foi pior, porque aí a criança começa a gritar, começa a brigar com ela e fala, não, saia de perto de mim, porque eu vou chamar meu pai pra... Então, você é família do meu criador, então eu vou me vingar. Aí então ele vai e asfixia a criança, mata também. Aí a gente chega no ponto em que ele tá conversando com o Victor agora. Aí Victor fica também. Ele não recebe a história de forma fria, sabe? Mesmo tendo tanto ódio pela criatura, pelo que fez com o irmão dela, com o irmão dele, ele percebe que a criatura também sofreu bastante e ele se apieda dela. E a criatura pede, a única coisa que ela pede ao criador é que ele agora crie uma fêmea para ele, né, uma companheira similar a ele, para que ele possa pelo menos ter alguém. Aí Victor acaba aceitando. Nesse momento que ele aceita, ele decide partir para a Inglaterra com um amigo dele para construir esse outro ser. Só que aí ele passa por todo aquele processo de ficar invadindo o túmulo, de ficar pegando parte de corpos e tal para montar outra criatura. Quando ele finalmente monta, antes de dar o que ele fala, né, que é a faísca da vida, a energia provavelmente, ele decide jogar fora a criatura. Só que antes, no momento que ele joga fora, o monstro acompanhou toda a viagem. O monstro tinha falado para ele, quando ele estava na floresta de Genebra, quando ele estava contando tudo isso, que ele fizesse o que ele tinha prometido e que no dia do casamento dele, no caso, ele vai se casar com a irmã de criação dele, que é Elizabeth Lavenza. No dia do casamento dele, ele ia aparecer lá, na noite de núpcias, ele ia encontrar Victor novamente para pegar a criatura, né? Ou então se vingar. Aí o que é que Victor descartou o corpo da criatura que ele estava criando e o monstro viu. E por vingança ele mata o melhor amigo, assim, broderagem de Victor, que é o Henry Cleveland. É assim, Victor fica, quando ele vê o amigo dele morto, assim, ele adoece. Ele passa um bom tempo doente, tipo uma cela lá na Inglaterra, sem reação, porque ele perdeu, assim, na minha opinião, é o grande amor dele, que foi esse amigo dele, porque mais pra frente vai ver ele agora, quando ele consegue se recuperar, ele volta pra Genebra. Em Genebra, ele vai e se casa com a irmã dele, né, com a irmã de criação. Só que aí ele já sabia que o monstro tinha prometido que ia encontrar ele, né? Na noite de núpcias, ele deixa Elizabeth no quarto, vai pegar alguma coisa, e quando ele volta, ela já tá morta. Aí nesse momento que ele vê ela morta, ele só bota o casaco e sabe quem matou foi o monstro. Aí inicia a perseguição atrás da criatura. E a gente volta para a parte inicial da narrativa, que é quando Robert encontra Victor. E Victor conta toda essa história e pede que quando Robert encontrar a criatura, ela o mate. Porque Victor acaba de tão fraco, falecendo nos braços de Robert. Aí pronto, só que a criatura volta, ela regressa para encontrar o criador. E quando vê ele morto, ela começa a chorar. Chora bastante. E Robert não tem, assim, ele decide não matá-la. E acaba deixando, e fica assim esse final aberto, porque aí a criatura volta, ninguém sabe para onde, para ficar vagando pelo universo. Victor morreu e grande parte da família dele também. E assim acaba. Tá aí até hoje, né? Ninguém sabe aonde. É. Porque o final em aberto é isso, né? É bom que fica muito pano pra manga. Você não sabe o que aconteceu. Eu lembro quando eu li o Frankenstein, a quantidade de vezes que eu peguei pensando, o que isso realmente quer representar? O que esse monstro representa? É a humanidade? É o fato de o humano, a certo ponto, do domínio da ciência, ele se tornar tão arrogante com seu conhecimento que ele quer se tornar um deus? E aí a gente tem a noção de Prometeu moderno, né? Sim. E aí tu tá falando na obra na vida da Shelley, e eu assisti o filme da Shelley, a biografia dela. Tá na Netflix, acho que ainda tá na Netflix. Com a Ellie Fanning, né? É que tem uma leitura mais feminista, né, da obra. Sim, da obra. E a outra abertura que dá pra pensar o Frankenstein, o monstro do Frankenstein, como uma representação feminina da própria Shelley, né? Esse lado dela que estava ali tentando romper, sobretudo dentro do casamento, né, dela com o Shelley. Foi, assim,
dentro dessa leitura, o casamento deles não durou muito, não. Porque ele morreu em 1822, Percy Shelley. Então, assim, eles estão juntos desde 13. Então, a gente vamos botar assim, 11 anos, mais ou menos, 11, 9 anos, 9 anos, 9 anos, pronto. Não, foi 11. 11 anos de casamento, ele faleceu aí por um idiotice. Não, depois até trago outra curiosidade, porque eu adoro essas fofocas que tem, né, com relacionamento, principalmente quando o pessoal tem essa vida tão agitada, igual eles dois. Mas traz essa leitura, principalmente, Davi, eu acho que referente à questão da maternidade, para Mary Shelley, né, fazendo conexão direta com a vida dela. Como eu citei, ela perdeu a mãe muito cedo, então ela já não tinha essa figura materna, e ela também teve experiências muito, assim, horríveis, com relação à própria maternidade dela, porque ela perdeu os 2 primeiros filhos, e para ela ficou muito mal com isso, pelo menos os relatos é de que ela ficou muito mal com isso, e ela conseguiu apenas o 3º filho dela, foi que sobreviveu. Então, eu fico imaginando, a verdadeira história de terror que eu fico imaginando é um parto no século XIX, XVIII. Porque você vê só que era muito difícil para a mulher sobreviver, caso ela sobrevivesse, a criança poderia não sobreviver e ambos ficavam muito fracos. Então tem toda essa questão que as feministas, às vezes, as teóricas, contêm um livro, The Mad Woman in the Attic, que ela traz um capítulo só sobre o Frankenstein, que ela faz menção a isso, com relação à experiência pessoal da Mary Shelley. E também tem a questão do Victor, ele traz que ele quis todo esse poder da criação para ele. Ou seja, você não tinha 2 indivíduos aí, tipo, um sexo feminino e outro sexo masculino criando. Não, o Victor criou sozinho. Tipo, além de querer fazer o papel de Deus, ele não queria nenhuma mulher ali no meio. Ele faz questão ele fala isso no romance, de que ele quer. Tipo, ter a questão do poder de criar sozinho. Então, acho que tem essas 2 partes. A Mary Shelley escreveu mais, né? Nenhuma das outras obras dela ficou tão famosa quanto o Frankenstein, mas ela escreveu bastante ainda. Mais outros 4 romances, e uma novela e vários contos. Então, tem toda essa parte. Então, inclusive, na noite que o Byron fez esse desafio, nasceu outra obra que é o Vampiro, né? Do John Williams Polidori, eu acho. Que, inclusive, o Byron pegou e colocou o nome dele depois. E a mesma coisa, acho que tem esse mesmo dilema com a própria Shelley, e acho que no filme até tem diálogos entre os dois. O fato da obra ter sido credenciada ao Shelley, o homem. E eu acho bem interessante essa parte da elabografia, né? Como é que as obras elas nasciam de imaginações, de monstros da oralidade, e a obra mesmo, o texto escrito, ele ser também fonte de discussão sobre quem é o autor, quem é que teve imaginação daquilo, porque os monstros eles são universais. Eu acho que o monstro de Frankenstein, ele é um dos personagens mais universais da literatura universal, no geral, porque, como tu disse que não se reconheceu no Victor Frankenstein e não gostou dele, eu acho que é muito mais fácil o leitor de Shelley se identificar no monstro do que no criador, né? Mais na criatura no criador. E aí tu fez a distinção entre monstro e criatura, e tocando assim um pouco mais no RPG, que é a nossa discussão no evento, a gente tem muitos jogos em que a gente tem que interpretar monstros ou criaturas. Um exemplo maior deles talvez seja o próprio Vampiro, que a gente vai discutir daqui a pouco com o Drácula, mas que todos são jogos em que a gente tem uma temática do horror pessoal. Você tem que interpretar alguém em decadência. Você começa alguém com a humanidade em transição, então você tem que interpretar um personagem ao longo do seu desenvolvimento, que ele vai se perdendo aos poucos, porque ele tem que caçar, ele tem que se colocar como um monstro, ele é um predador, e aos poucos vai se transformando um personagem que a humanidade está comprometida. E aí isso serve para os jogadores, dentro da narrativa, começar a discutir a própria noção de monstro, de humano, e até onde essas 2 coisas elas se colocam. E aí como é que tu vê, Paula, essa questão do monstro? Por que monstro? Por que criatura? O que é um monstro, pra mim, é bem complicado, assim, pra mim, porque pelo menos pela leitura, visualmente não, mas pelo contato que eu tive com a obra, não tem como eu não me apegar da criatura, certo? Por isso que eu não gosto de chamar ela de monstro, por exemplo. Mas fisicamente, sei lá, se eu nunca tivesse ouvido falar, ou se eu me deparasse com o monstro em si de Frankenstein,
eu ia chamar de monstro, porque fisicamente, aparentemente, ele parece um monstro. Ele vivia, ele estava como selvagem solto. Então ele estava agindo como que a gente fora dos hábitos sociais. E o Victor, para mim, passaria simplesmente como uma pessoa normal, um burguês sociável. Se é que existe. E ele comete assassinato também. Sim, o Victor. Não, ele mexe com. A criatura como é. Sim, ela chega. Ele acaba se tornando depois um criminoso, né? Porque ele comete 3 assassinatos. Ele tira 3 vidas por vingança. Mas inicialmente ele não é tão mal, né? Então, mas eu também, de certa forma, não tanto quanto da criatura, mas eu também me apiedro do criador, né? Do próprio Victor Frankenstein, que acabou sendo levado. Inicialmente ele começa assim, com um intento legítimo, que é tipo descobrir essas causas, né? O que separa os vivos e os mortos, qual a minha contribuição com a humanidade. Mas se deteriora bastante e acaba chegando a isso. E perdendo tudo, por essa obsessão dele. No final, Davi, eu acabo com piedade dos dois, mais da criatura do que do criador, porque também foi ela que não encontrou descanso, né? Porque não morreu, ela continuou viva no mundo. Mas eu também não acho que a Mary Shelley traz, tipo, não constrói esse monstro só como, sei lá, tipo, uma lição de moral pra gente não deixar a ciência tão longe, sabe? Você tem o progresso científico, mas eu acho que antes, o progresso científico também tem que passar pelas questões éticas, né, e sociais, e até que ponto se vai, e ética, assim, para discutir, por favor. Agora não. É uma discussão muito complicada mesmo. É muito complicada essa discussão. E enquanto romance de origem da ficção científica, ele é fundamental, e é interessante que o romance pai da ficção científica, na verdade, é concebido por uma mãe. E aí a gente tem uma discussão, né? Quem é o pai da ficção científica, se é Frankenstein ou se é o Júlio Verne. Eu sou da aposta que a Mary Shelley é a mãe da ficção científica. E a gente não precisa de um pai. Por que precisa de um pai, né? As mães do Brasil são todas solteiras, por que a Mary Shelley não pode ser? Pois é. Então é uma obra ali que fundamenta anos e anos. E se a gente, os mesmos debates que a gente tem na ficção científica hoje sobre até mesmo invasão alienígena, é o debate sobre humanidade que tem em Frankenstein e a criatura se percebendo aos poucos como algo que é monstruoso, mas o seu lado monstruoso é justamente o seu lado humano, uma vez que ela é produto de um homem. E sendo homem, sendo humano, né, de maneira geral, ela também tem esse lado monstruoso. E aí a educação ela aparece, né, como uma forma de tirar essa monstruosidade de si através das letras. Claro que a gente está falando de um contexto liberal, né, do ensino, afinal a gente pega na narrativa, você até falou, né, a criatura chega nos livros que eram eruditos e o romance coloca como se ela pudesse, era só ler que você conseguiria fazer a ascensão da sua humanidade. Essa é uma perspectiva até idealista da educação que a gente pode fazer, mas ela apresenta essa forma de lidar com a própria humanidade através da educação, através das narrativas, através da poesia, que é algo que a gente pode puxar não só para ler outras obras, até como para jogar RPG, assistir um filme, e aí isso vai deslanchar nas obras seguintes. Fica aqui, né? Quem ainda não leu, meu apelo, leiam, é a obra que eu indico. Assim, em comparação com Drácula, porque Drácula é um pouquinho maior. São quantas páginas, Jorge? Tu lembra? Não lembro, mas a minha tradução ela tem por volta de 300 e pouquinhas páginas. Eu tenho a tradução da Dark Side, aquela edição que parece uma bíblia da Dark Side. Sim. Que é bem grande. Ai, que é linda, eu não sei se é boa ou não a tradução, Jorge. Mas eu tô gostando bastante da leitura. Na verdade, minha tradução tem 273. Não chega a ser 300, não. Mas é tipo a edição bilíngue completa, só isso? Não, a edição... Sim, é porque a gente tem tanto a minha de Frankenstein, que é essa daqui, que é a bilíngue da Landmark, que é igual a de Jorge, a mesma editora. Só que acho que Frankenstein tem por volta de o quê? 170 páginas no máximo. Então você vê que é um romance assim, que eu considero pequeno. Porque pra quem lê quase 300 e pouco, 500 páginas. Então assim, é uma leitura que vale a pena. Eu acho principalmente pro pessoal de RPG, essa questão de construção de cenários. Porque a Mary Shelley tem umas descrições da natureza, dos cenários por onde tanto a criatura quanto o Victor estão andando muito interessantes, sabe? E são, em sua grande maioria, cenários obscuros.
que coadunam com o estado de espírito deles. Assim, é muito bom. Leiam. Eu não vou fazer um resumo muito detalhado da obra, porque senão a gente vai perder tempo só fazendo resumo. E, né, acho que tem mais coisa para a gente ver. Mas Sim. antes de ler, né, Drácula, eu acho importante que se vá um pouquinho lá no contexto em que ela foi produzida. Então, assim, só umas rápidas palavras, né, acerca do contexto em que Drácula foi produzido, porque tanto o Frankenstein, né, de Mary Shelley, né, que está ali intimamente ligado ao romantismo inglês, da mesma forma o Drácula de Bram Stoker também está ligado ao final da Era Vitoriana. Né? E o que caracterizava o final da Era Vitoriana era justamente questões como o cientificismo mesmo, né? Porque do meio para o fim da Era Vitoriana a gente teve um boom assim de pesquisa científica em si, né? Especialmente depois da publicação da Origem das Espécies de Charles Darwin, né? Então isso daí já deu assim uma propulsão para a produção científica, né? De pesquisas, né, particulares, de experiências, enfim. Então a gente havia na Era Vitoriana, que era uma época marcada por uma moral religiosa, né, muito forte. A gente começa a ter uma invasão científica dentro dessa moral que começa a mexer com padrões até então estáveis, padrões até então pré-determinados para a vida da população em si. Então, assim, viver na Era Vitoriana, isso especialmente para as classes mais altas, né? Assim, o proletariado não tinha como manter os padrões exigidos para toda a sociedade vitoriana, é claro. Então, viver na era vitoriana para a alta burguesia e para a aristocracia era se manter assim como um espelho da própria rainha Vitória, de nobreza, de moral, de bons costumes, de boa educação, de ética, de ética não, como é que chama, de etiqueta, enfim, tudo isso. E aí a gente vem com esse cientificismo do final da Era Vitoriana para mexer um pouco com essa estrutura. E como o final da Era Vitoriana é um final de século, então já vai ali começar a mexer com a questão de movimentos sociais e inclusive um movimento, não sei se a gente pode falar já feminista, né, proto-feminista talvez ainda, o New Woman. Liberal, né? Sim, que o New Woman é um movimento que já vem tentar colocar as mulheres fora desses padrões vitorianos, fora desse moral, desse pedestal que a Era Vitoriana colocou e impôs a elas, né? Então, o final da Era Vitoriana é marcado por tudo isso. E tanto por esse declínio de valores, como pela violência urbana. É algo assim que às vezes passa despercebido quando a gente está estudando as obras de literatura vitoriana, que autores como, por exemplo, Oscar Wilde, no retrato de Dorian Gray, ele retrata a violência urbana. O Médico e o Monstro, né, que é Dr. Jekyll e Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, que ele também ele trabalha com essa questão da literatura de horror, mas um horror urbano mesmo, assim, no centro de Londres, né, nos bairros mais afastados de Londres. E o próprio Bram Stoker. Então, Drácula, ele sai lá da Transilvânia, né, da Europa Oriental, e vem para a Inglaterra, para a Europa Ocidental, e vem bagunçar a ordem ali vitoriana, certinha, bonitinha, e começa a bagunçar toda a ordem que até então se estabelecia. Então, são questões assim que chamam a atenção quando a gente vai ler o romance. E um último ponto ainda acerca do final da Era Vitoriana é esse revival of the horror, um renascimento do horror em si. Porque a literatura vitoriana é muito permeada por romances de formação, como o Paulo tinha falado, né, que são romances que contam a vida de um protagonista até ele se dar bem no final, aquela receitinha de bolo, assim, você segue e dá certo. E aí acabava passando despercebido essas questões do gótico, do horror, e no final da Era Vitoriana elas voltam com mais força, justamente por causa dessas questões, do declínio dos valores, da degradação moral dos sujeitos e especialmente a violência urbana ali nos bairros das periferias de Londres. Bom, Drácula, eu não vou resumir o enredo inteiro porque é longo,
é um pouco mais longo que Frankenstein e tem muitos núcleos de espaço, que assim, quando você vai ler, pode acabar confundindo um pouco. Mas o que me chama a atenção em Drácula é que ele é um romance epistolar. Então, a história inteira ela é contada por trechos de cartas, diários, recortes de jornal. Então, assim, chama muita atenção que Bram Stoker tenha conseguido escrever um romance assim, com uma complexidade tão grande nesse formato. Até então, acredito até que conferiu até um pouco mais de veracidade, né? Não só de verossimilhança, mas até de uma tentativa de dar maior veracidade para a história, a partir do relato de cada um. Não é que no final as cartas de um personagem para o outro elas se cruzam, assim, as histórias se juntam. Então, Drácula, a história começa com Jonathan Harker, que é um dos personagens. Jonathan, ele é imbuído da missão de ir até o castelo de Drácula. Ele tem que sair da Inglaterra para a Transilvânia para conversar com Drácula sobre transações de negócios acerca de uma propriedade que ele quer comprar em Londres. E daí, quando ele chega lá no castelo de Drácula, né, ele realmente começa a reconhecer quem é Drácula e percebe que depois de algumas semanas ele se dá conta de que está preso no castelo. Ele não vê Drácula durante o dia, só vê Drácula à noite. Ele não vê servos nem criados no castelo, ele está sempre sozinho e começa a desconfiar. Então ele, enquanto ele está lá dentro do castelo, de certa forma preso mesmo por Drácula, ele começa a investigar o castelo enquanto Drácula não está, e ele encontra diversos caixotes de areia, onde depois de um tempo ele descobre o próprio caixão do Drácula, e aí ele realmente se assusta. E enquanto ele está no castelo, ele é atacado por 3 vampiras, né, 3 mulheres que Drácula transformou em vampiros. E tudo isso dá muito pano para manga para a discussão. Por quê? A gente vê, e eu já vou chamar a atenção aqui, para adiantar, caso não dê tempo, que essas 3 mulheres, né, que são 3 vampiras, vêm para colocar também esse lado do horror na mulher. Porque até então, provavelmente pode ter até escandalizado, talvez, na sociedade na época, porque acho que depois do romance de Emily Bronte, né, O Morro dos Ventos Vivantes, que a gente teve uma mulher tão com um espírito tão forte, tão genial e tão assim genioso como Catherine, né, e Heathcliff, Bram Stoker traz essas mulheres vampiras, não é, que tentam atacar Jonathan de forma muito sensual. Então, assim, as descrições que o livro traz das mulheres, ou melhor, que o próprio Jonathan escreve no diário dele, são de mulheres muito sensuais que chegam na cama, ficam de joelhos na cama dele e tentam lamber o pescoço dele, enfim. Então, a gente vê aí uma tentativa, talvez, do próprio Bram Stoker, né, de mexer um pouquinho ali com aquela moral certinha da mulher vitoriana, quando coloca essa mulher vampira, né, que foi criada daquela forma por Drácula. Então, depois de tantos acontecimentos, Jonathan, ele acabou escapando do castelo. Ele decide sair pela janela, porque não tem por onde sair. Então, uma bela noite, ele escapa pela janela do castelo. E aí, toda a história vai se centrar, depois disso, na Inglaterra. Depois de um tempo, Drácula viaja para a Inglaterra, porque, de fato, o plano de Drácula é conquistar mesmo esse novo mundo, né? Então ele sai lá da Transilvânia, que representa toda a cultura medieval, que representa, de certa forma, o passado, e ele vem para a Inglaterra, que é o presente efervescente da modernidade, da industrialização, da ciência, e ele quer começar a ter contato com esse tipo de gente. Então, em vários momentos, ele fala com Jonathan, falando assim, em como chama a atenção dele a Londres vitoriana. O tanto de gente pelas ruas, os carros, e isso tudo encanta ele. Então, ele tem esse plano de viajar para Londres. Ao mesmo tempo em que ele está chegando, porque ele vai de navio, em um navio, que quando chega em uma cidade portuária lá de Londres, da Inglaterra, não de Londres necessariamente, quando ele chega nessa cidade portuária, esse navio chega com a tripulação toda morta, que supostamente é o navio no qual Drácula veio. Ao mesmo tempo que esse navio chega, né, esse navio misterioso chega no porto, que é noticiado no jornal e tudo, a gente tem apresentado outros personagens principais do romance, Mina e Lucy, que são 2 amigas,
Lucy é aristocrata, Mina é professora e Mina é a futura esposa de Jonathan. E Drácula começa, né, quando chega nessa cidade portuária, ele começa a ter influência sobre Lucy. Então ele vai se aproximando da casa de Lucy, vai coagindo Lucy, até conseguir atacar Lucy. Então Lucy começa a ter episódios de sonambulismo, ela acorda à noite, tenta sair. Em uma dessas tentativas ela consegue sair de casa. Drácula ataca ela, assim, de certa forma, né? Ele consegue coagir ela a sair de casa e a amiga dela, Mina, quando sai da casa para procurar Lucy, encontra Lucy numa praça, deitada em um banco da praça e Drácula por cima dela. Então, tem muitas referências assim sexuais no livro também. E depois desse primeiro ataque de Drácula, ele continua tentando chegar até Lucy, até chegar ao ponto em que Lucy morre, né? Porque quando Lucy vai perdendo força, ficando pálida e tudo mais, entram as outras personagens, as personagens masculinas da história, que são 3, né? A gente tem um texano, o marido de Lucy e um médico lá que é médico de um sanatório da cidade. Esses 3 são amigos, os 3 homens coincidentemente são amigos e eram ex-pretendentes de Lucy, inclusive. Eles começam então a pesquisar, a tentar cuidar de Lucy, mas ela acaba morrendo. E na noite em que ela morre, no dia em que ela morre, na verdade, ela é muito curiosa a descrição que o autor faz no livro, porque no leito de morte dela, ela pede ao marido que se aproxime e que beije ela. Só que isso, na descrição do livro, assim, ela pede de forma muito sensual, já morta, né, quase morta. E que é até a descrição que o autor faz, né? O pedido que ela fez ao marido é um pedido que uma pessoa no estado dela, em condições normais, não faria. Então, ao mesmo tempo que ela estava completamente pálida e quase morta, os lábios estavam muito vermelhos e ela tem um sorriso malicioso no rosto. E quando o marido chega perto para beijá-la, o Van Helsing, que já tem entrado na história, porque chamado pelo o médico do sanatório, que é amigo dos caras lá, então eles são amigos, e o Van Helsing já tem entrado na história para pesquisar aí o que, é que pode estar acontecendo com Lucy. Ele não deixa o marido beijar Lucy, né? Não, beijar ela na testa, na boca não. E pronto, quando enterram Lucy, uma semana depois começam a surgir casos de crianças assim que aparecem na cidade com marcas no pescoço. Aí Van Helsing já desconfia de que pode ser Lucy por causa do que ela já vinha apresentando, os sintomas que ela vinha apresentando antes. E aí eles descobrem que realmente é a Lucy. Então tem uma noite que eles vão no cemitério e veem Lucy com a boca toda ensanguentada, com os olhos assim vermelhos e atacando uma criança. Então chega uma hora que o próprio marido de Lucy, né, com a ajuda de Van Helsing e dos outros amigos, enfiam realmente uma estaca no coração de Lucy. Isso não é só história para boi dormir, realmente o Bram Stoker colocou essa questão da estaca e todos os outros clichês vampirescos que a gente conhece. E conseguem matar a Lucy, né, livrar ela da maldição do Drácula. Daí em diante, na história, o que acontece é a perseguição agora ao próprio Drácula, porque o novo alvo de Drácula vai ser Mina, a esposa de Jonathan. Jonathan lembra que ele fugiu do castelo do Drácula, mas ele sobreviveu. Os dois, ele e Mina, se casaram e eles vêm para a cidade portuária lá para tentarem todo mundo junto derrotar Drácula. Depois de muito trabalho, depois inclusive do próprio Drácula atacar Mina, em uma cena em que ele tem uma cena já perto do final do livro que ele consegue entrar no aposento em que Mina está, enquanto os outros homens estão pesquisando o paradeiro dele, ele já está lá perto de Mina, entra no quarto em que ela está, o marido dela está dormindo junto com ela, e ela acorda e vê Drácula. Ele meio que hipnotiza ela de alguma forma, né, tem uma influência sobre ela, e quando os outros homens chegam em casa, que batem na porta do quarto, a porta está trancada. Quando eles invadem o quarto e quebram a porta, eles veem que Mina está de joelhos na cama, Drácula do lado da cama dela, Drácula tinha aberto uma ferida no próprio peito e Mina estava bebendo sangue do peito de Drácula. Então, desde esse momento aí, Mina, quando acorda desse transe, ela começa a ficar assustada, dizendo que está impura, que está suja, né, porque foi contaminada por Drácula, e começa aí agora a luta para capturar Drácula. Até que no final de tudo eles conseguem voltar para Transilvânia, Drácula volta para Transilvânia, eles vão atrás dele lá, e lá perto do castelo
eles conseguem matar Drácula. Algumas questões que eu acho que ajudariam muito, assim, né, para quem joga RPG o romance, ele ajuda muito na construção das personagens, eu acho. Porque, assim, para você inclusive ver a fonte de onde vem todos os clichês de vampiro. Porque eu acho que muitos de nós, assim, conhecem vampiro, sei lá, conheceu vampiro na adolescência por Crepúsculo, Diário de Vampiro, essas séries e essas outras literaturas, assim, enquanto juvenil, enfim. E, de fato, muito daquilo vem lá de Bram Stoker, né? As características e tudo mais. Quanto à construção de cenário, né, e o gótico, os elementos góticos em Drácula são muito fortes, especialmente nos cenários também. O castelo de Drácula, ele remete perfeitamente à primeira obra gótica que Paula mencionou lá atrás, lá no final do século XVIII, que é o Castelo de Otranto. Da partir dali, todas as obras góticas sempre tinham um casarão, né, mal assombrado, ou um castelo antigo, e o castelo de Drácula realmente tem todas essas características. Ele é afastado da cidade, é no alto de uma colina, tem passagens secretas, tem passagens que não se abrem, tem várias escadas, tem aposentos escuros, aposentos que são iluminados por velas, enfim. Então, assim, o ambiente em si é muito propício à construção de uma história de terror, né? E daí, os cenários também da noite, né? Porque o cenário noturno é muito presente no romance, em boa parte, até porque são os momentos em que Drácula aparece. Então, as aparições de Drácula estão sempre relacionadas à noite, às sombras, né? Onde ninguém pode ver. Outra questão também que me chama a atenção muito, assim, em relação ao gótico, né, é o aspecto do desconhecido. O Drácula, ele não é inglês, né? Ele vem lá da Romênia, da Europa Oriental, né? E então a gente tem esse contraponto aí, né? Talvez o próprio Drácula represente, né? Uma leitura que eu faço, que não só eu faço, mas assim, que eu consigo observar, eu consigo perceber que o próprio personagem Drácula pode muito bem representar essa antítese entre o novo, né, e o velho, né, o presente e o passado, a modernidade e a antiguidade. Então, além dele nem ser de Londres, ele vem de outro lugar, né, ele vem lá daquele castelo antigo, que remete à dinastia dele, que é do passado, e que, enfim, em contraponto a toda a movimentação moderna ali da era vitoriana em Londres. Outra questão também, né, que eu vejo assim, do aspecto gótico na obra, é o misticismo, né? Não além da gente ter um vampiro, né, assim, que já é um ser assim talvez místico por si só, mas essa questão da religiosidade. Drácula, de fato, né, de acordo com Van Helsing no livro, Drácula só pode ser detido por alho. Então o próprio Van Helsing coloca um monte de flor de alho no quarto de Lucy enquanto ela está viva ainda, para impedir Drácula de entrar. E quando a mãe dela tira o alho do quarto, Drácula entra. Ou também a própria luz do dia enfraquece ele, realmente é algo que Van Helsing coloca no livro. Bram Stoker fala sobre isso. Ele não tem força durante o dia. Ele precisa dormir em um caixão com a terra lá da Transilvânia, por isso que ele traz um monte de caixa de terra com ele para a propriedade que ele queria comprar aqui na Inglaterra, na Inglaterra, para não ficar sem ter lugar onde dormir, onde recuperar as forças. A estaca no coração, hóstia. Olha, o que tem de hóstia nesse livro é assim, um absurdo. Então, para deter Drácula, eles colocam hóstia nas caixas de terra, coloca hóstia, faz círculo. Tem uma cena que Van Helsing faz um círculo de hóstias ao redor de Mina para impedir Drácula e para impedir as vampiras de chegar perto de Mina. Van Helsing também consegue entrar no castelo de Drácula no final do livro para colocar hóstias nos caixões das vampiras e no caixão do próprio Drácula. E ele ainda sela o castelo com hóstias também para impedir Drácula de entrar, caso eles não conseguissem matar o Drácula a tempo. Então, assim, o apelo à religiosidade e ao misticismo é muito forte. Desde o momento em que Jonathan vai para o castelo de Drácula, porque antes de ele chegar no castelo, ele passa por um vilarejo em que as pessoas dão um crucifixo a ele, fazem o sinal da cruz pro lado dele, já assim, avisando que ele vai encontrar algo desagradável, né? Então, a história é o tempo todo permeada
por misticismo e religiosidade. Então, assim, são aspectos que eu acredito que ajudam muito a pensar tanto assim os conflitos morais da época, como ajuda você também a pensar a profundidade e a riqueza de caracterização das personagens. Porque é uma riqueza muito grande de caracterização de Drácula e do que faz mal a ele, em que ele é forte e tudo mais. E outro elemento ainda, né, do gótico que me chama muita atenção é o animal, assim, os animais, porque essa volta à natureza é algo muito romântico, né? Esse olhar romântico para a natureza, enfim. A natureza está presente na obra de Bram Stoker, tá, mas não da forma romântica, né, como a gente via lá em Mary Shelley, por exemplo, né? Ou no romantismo lá no início do século XIX. A gente tem a natureza mais pelos animais, então Drácula, ele se mescla entre a natureza pelos animais. Ele se transforma em lobo, em morcego, em névoa, né? Então ele assume várias formas também animalescas. Eu acho assim que de elementos góticos, a maioria assim que a gente pode destacar são esses. Mas é um romance que leva a muitas outras discussões, especialmente ao contexto lá da época. Eu acho que talvez não cabe muita gente discutir aqui, né, por causa da temática da mesa, enfim. Mas é isso aí. E uma coisa que acho que realmente me prende muito na leitura é a riqueza de detalhes na descrição da sensualidade do próprio Drácula e das vampiras. E a própria Lucy também, que eu estava até comentando com Paulinha ontem, que Lucy, né, que é a principal vítima de Drácula no romance, ela é diferente da amiga Mina, porque Lucy desde o início já se mostra assim, meio pra frente, comparado com os padrões da época. Lucy é mais assim, como é que a gente diria hoje em dia? Moralmente falando, ela é mais assanhada do que a amiga. Então ela acaba sendo punida por isso, de certa forma, né? Foi o que alguém estava comentando comigo ontem. E é uma leitura também que pode fazer da figura feminina, né? O Drácula, ele tem essa influência sobre Lucy, mas Lucy desde antes se mostrava assim um pouco mais sensual no jeito de falar, nas ideias que ela tinha do que a amiga. E talvez isso tenha levado ela a ter a receber maior influência do Drácula e a aceitar essa influência de Drácula, ao ponto dela ser punida realmente no final, talvez com a própria morte, né? Que é o que acontece com ela. Sim. Assim, só falando, já tocar assim, acho que uma coisa que a gente esqueceu de falar logo no começo, dessa tipo heroína vitoriana não, nessa heroína da literatura gótica, ou nem sempre heroína, personagem feminina, assim, que normalmente se caracteriza como uma mulher frágil, pálida, um pouco esquadra, que sempre é bem prestativa ao cara, né, ao herói, ao protagonista da história em si. No caso de Frankenstein, a gente tem duas, a gente tem a mãe de Victor, que é descrita dessa forma também, muito semelhante a ela, a gente tem Elizabeth Lavenza, que é justamente a esposa dele, que era a irmã de criação. Então ela se enquadra nesse estereótipo. Eu acho que em Drácula você tem Mina, que conforme a gente estava conversando antes também, sempre está muito prestativa, tipo, tudo que os caras precisam que ela faça para encontrar Drácula, ela faz. Então ela transcreve, ela observa, mas ela nunca está como central na ação. E você tem Lucy, né? Que já se mostra um pouco mais disparado desse estereótipo. Realmente, Mina, ela depois ajuda os amigos, né, lá, junto com o marido, a encontrar Drácula, só que ela não está nunca na frente das investigações. Inclusive, o próprio Van Helsing pede que ela não fique de frente, porque podia ser demais para ela ser mulher, entende? Assim, podia ser demais para ela, ela estava passando muito estresse, enfim. Ela fica de fora. O que ela faz é servir de bússola. Mina serve praticamente de bússola para Drácula, porque como ela depois se torna um outro alvo de Drácula, então depois da cena em que ela bebe sangue do próprio peito de Drácula, depois daquele momento, eles mantêm uma conexão que Van Helsing passa a ficar hipnotizando Mina, para Mina, através da mente ou pelos sons que ela escuta, detectar aonde Drácula está. Mas assim, ela serve como essa bússola para encontrar Drácula mesmo, assim, sempre servindo aos homens, né, para encontrar Drácula. Sim, um aspecto interessante quando a gente pensa, não só na literatura, mas nos jogos, e aí mais especificamente em RPG, com o vampiro, é um aspecto muito político das tramas vampirescas.
sobretudo em Vampiro à Máscara e Vampiro Hacking, que são jogos mais conhecidos da cinemática, você geralmente interpreta vampiros que fazem esse mesmo processo que você descreveu aí com o Drácula, que é ir até um lugar e iniciar uma jornada de poder até a dominação daquele espaço. E ao mesmo tempo a gente tem nesse mesmo cenário diferentes tipos de agrupamentos dos vampiros. No caso da Máscara, por exemplo, e no Hacking, existem clãs. No Hacking, mais especificamente, porque existem coalizões, cada um com sua ideologia. Existem vampiros mais à esquerda, mais à direita, que pensam que a hierarquia deve ser tomada como na sociedade humana medieval. E aí tem os feudos, neofeudos, dos vampiros. E é interessante como tudo isso que a gente vê nos jogos hoje, até nas narrativas, como você falou, né, Crepúsculo e Vampire Diaries, que receberam muito hate ao longo de todos os anos. Eu acho que é um hate muito desnecessário. Também acho. Até hoje, inclusive, recebem, como se fossem assim, abominações a estragar no Drácula. Quando são leituras adolescentes, são leituras até idealistas do vampiro. Uhum. E que chegam a tocar no cerne, que é o cerne da sedução. E acho que acho que é isso que torna os jogos e os filmes e a série de vampiro hoje tão populares, talvez mais populares na época do Crepúsculo que hoje, mas eles apontam para uma possibilidade do perigo, o perigo de você se apaixonar, o perigo de você amar alguém que não é o padrão. Eu acho que o grande coração do que tu falou aí, Jorge, talvez seja essa questão dos padrões, ir contra os padrões, que é o mesmo percurso que os góticos contemporâneos fazem quando lançam uma nova forma de olhar, ou olhar talvez até mais emo, que é a destituição de tudo aquilo que é feito para a gente seguir como um padrão de comportamento. Drácula, eu acho que é um romance sobre isso. Sobre ir até as sombras e perceber que as sombras fazem parte de você, assim como você faz parte das sombras. A gente consegue se ver em todos os personagens, pelo menos durante a leitura que eu estava fazendo, até onde eu fui. O Drácula, ele não é um monstro vilanesco, clássico. Você consegue perceber um pouco de humanidade no jeito como ele fala. Sim. Ele é muito sedutor. Ele é muito sedutor, as palavras como ele envolve, as cenas em que ele aparece fisicamente, mas até a forma como ele fala também tem muito disso, a aproximação com o perigo. E eu acho que talvez se a gente for construir narrativas em torno do Drácula, dá 1001 até como são construídas hoje, né? Mas todas elas passam por esse lance da sedução e de como a gente consegue construir histórias pela política. O Drácula é um ser, como todos nós somos, essencialmente políticos. E eu queria saber de tu, Jorge, já que a gente viu como construir histórias de vampiros, o que é que faz pra ti, olhando contemporaneamente, né, olhando sobre a influência, inclusive, do Crepúsculo, com jovens que hoje conhecem mais vampiros por esse tipo de mídia do que pelo Drácula, como contar boa história de vampiro em 2020? Está estagnado esse tema ou existem outras novas formas de olhar que ainda bebem dessa fonte narrativa que você colocou? Eu, particularmente, eu não tenho muito contato com, por exemplo, as histórias atuais. Então, assim, eu não sei o que se produz hoje de histórias de vampiro, por exemplo, né, assim, propriamente ditas. Mas eu acredito que, se a gente for levar para esse lado político, por exemplo, né, que o vampiro evoca, né, sempre, né, quando vem bagunçar uma ordem vigente ou algo do tipo, ou bagunçar os padrões, né, modificar os padrões, eu acho que qualquer narrativa de vampiro que a gente observar hoje pode ser direcionada de alguma forma, não necessariamente diretamente, né, mas de alguma forma para o próprio contexto político em que se vive. Né? O nosso contexto político hoje é bem desastroso, né? Então acho que uma narrativa de vampiro hoje, um Drácula da contemporaneidade, sei lá, brasileiro hoje, né, de 2020, ou dessa década que a gente está vivendo, pode alguém, de certa forma, sair de um passado, mas talvez acho que com uma mentalidade muito mais
para frente do que a mentalidade que se vive hoje. Né? Eu acho que eu não estou conseguindo me expressar bem, mas na minha cabeça é mais ou menos isso. Né? Eu acho que com a mentalidade que a gente tem hoje, né, e talvez assim, até mais crítica, de algumas pessoas, é claro, construir uma narrativa em que um novo Drácula ele seja muito mais mente aberta do que o povo da contemporaneidade de hoje. Né? E que realmente que venha para mudar a ordem social em que a gente vive, a ordem política também. O Drácula de Bram Stoker, ele até pelos aspectos humanos que a gente percebe nele, ele tem o desejo de se infiltrar na sociedade londrina para viver a modernidade lá da época, né, da Londres vitoriana. Hoje a gente vive assim, essa pós-modernidade que a gente tem, com situações políticas e sociais desastrosas, mas em que novas narrativas de novos Dráculas contemporâneos poderiam ser direcionadas também nesse sentido. Que viessem Dráculas, da mesma forma que do Drácula do Bram Stoker, Dráculas que também saíssem lá do passado para mexer com o presente, de alguma forma. Eu acho que todas as narrativas que vocês colocaram, elas falam muito sobre deslocamento. Para que Victor encontrasse o monstro, que muitas vezes é o monstro do seu interior, ele precisava se deslocar. Para que Drácula viesse causar um caos, desafiar a ordem, ele precisou se deslocar, e para ele buscar um pouco ainda de vida antes de ser assassinado por Van Helsing e companhia, ele também fez uma viagem, né? E acho que é o mesmo processo que a gente faz quando a gente está escrevendo um texto e lendo essas obras que vocês citaram. Toda obra de literatura gótica eu acho que é um esforço ainda mais para a gente aqui na contemporaneidade, porque envolve elementos que a gente conhece tão bem, só que é uma outra forma de pensar. Ler Frankenstein com os olhos dos filmes do Frankenstein, que é a criatura com parafuso na cabeça, verde e tal, é uma maneira diferente de pensar. Todas elas envolvem um horror pessoal muito forte. Eu acho que um tema também aí que vocês citaram é isso. Cada personagem desses contos, desses textos, eles transitam, deslocam-se o tempo todo entre a humanidade e a monstruosidade, de certa forma com que se você se pega lendo o romance e torcendo por Drácula, eu não considero que é uma coisa errada de se ter. Talvez até alguém faça as leituras, né? Não estou dizendo que eu faço, mas fica aí a lacuna. E a mesma coisa o monstro, a criatura, perdão, Paulo, que você colocou aí, que também desafia essa ordem. Primeiro que é uma ordem dos padrões de beleza, a gente pode até falar uma questão aqui da própria mulher frente a esses padrões. Porque a mulher que foge a essa ordem, ela vai ser vai ser mais considerada como um monstro, uma vez que ela não vai estar dentro dos padrões de cabelo, ou vai estar com uns quilos a mais, e aí ela vai ser a indesejada. E em vez de Kate Moss, vai ser o King Kong, e é justamente nesse King Kong que existem as grandes histórias, e que o horror ele é mais acentuado. Queria agradecer a presença de vocês aqui, já chegou a 1h30 de conversa. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, é uma honra trocar essas ideias, ouvir a forma como vocês lêem essas duas grandes obras e estudaram acerca do tema. E abro aqui para vocês, antes de a gente encerrar a conversa, falar algumas palavras finais que vocês têm aí para falar com o pessoal da taverna e quem for assistir esse vídeo ou ouvir esse podcast. Então acho que eu quero agradecer, né? Agradecer a vocês da Taverna Literária pelo convite. Espero que tenha contribuído de alguma forma, né, para a temática. E assim, só reforçar, né? Vou pegar aqui de novo meu companheiro, reforçar a leitura. Assim, tem várias adaptações, realmente tem, mas a obra é muito boa e vale a pena a gente dar, né, um boxinho para Mary Shelley aqui. E quem sabe também conhecer outras obras dela, certo? E é isso. Eu agradeço muito também o convite, assim, é uma honra poder contribuir de alguma forma e reforçar, assim como o Paulo fez também, reforçar a leitura do Drácula, né? E, na verdade, eu tenho mais duas indicações. Além da leitura, né, do Drácula, tem um filme, assim, filme tem muito, né? Filme sério, mas tem um filme de 1992, de direção do
Francis Ford Coppola. É o que foi considerado como assim o mais fiel ao texto. E assim, as características do Drácula do filme realmente batem muito com as descrições do livro de Bram Stoker. Então, assim, além da leitura, né, eu prefiro geralmente ler primeiro e depois assistir o filme. Mas já Drácula não, né? O que me instigou a leitura de Drácula foi Diário de um Vampiro, foi Crepúsculo, foi muito importante nesse sentido para mim. E aí, depois, quando eu li o Drácula, fui ver esse filme, realmente, assim, você vê bem a ação, em ação aquilo que o Bram Stoker colocou, e realmente bate muito, assim, as descrições, é bem parecido. E eu tenho uma indicação também, eu vou falar que todo canto que eu acabo falando nisso, que é O Morro dos Ventos Vivantes, de Emily Bront. Eu vou indicar porque, já que vocês, né, que trabalham com RPG e tudo mais, tem que criar personagens, enfim, O Morro dos Ventos Vivantes é uma literatura gótica, assim, que mexe muito mais com questões psicológicas do que descrições góticas espaciais, né, de espaço e ambiente. Mas, assim, no Morro dos Ventos Vivantes, eu acho que você encontra uma grande fonte de inspiração para caracterização de personagens no âmbito psicológico. Né? Então, deixo aí a dica de leitura também. Então, já que já está indicando outros, que não está indicando só o Drácula, também tenho para continuar com as irmãs Bronte. Tem o Jane Eyre, da Charlotte, né? É porque são três, né? Emily, Charlotte e Anne. E tem meu Deus, qual é a tradução? É a Inquilina de Whitefell Hall, que são ambos. E é engraçado, porque quando a gente estava pesquisando, a gente viu que as três, mesmo sendo autoras do período vitoriano, principalmente a Emily, né, que é dos Morros dos Ventos Vivantes, mas em todos os outros romances delas, elas têm elementos muito góticos envolvidos, então, e são descrições muito boas de cenário. De Jane Eyre, eu gosto bastante da descrição da casa onde a protagonista vai trabalhar e como ela caminha pelos moors, né, que é tipo uma vegetação própria do norte da Inglaterra. Então, acho assim bem interessante e acho que talvez, para quem se interessar, com certeza vai contribuir bastante para essa questão de criação de cenários e de personagens. E fora que todas três são aclamadas como boas novelistas, né? Boas romancistas. Então é isso. Já que vocês indicaram, eu vou indicar também, viu, gente? E vocês estavam falando sobre o feminino e sobre monstros. Eu adoro o Carmila, a Carmila, quer dizer, do Le Fanu, que é um romance até que trata sobre o homoerotismo, lesbiandade, dentro de um contexto gótico. E a própria entrevista com o vampiro, tanto o filme quanto o livro muito bom. da Rice, que também serve muito para reconstruir esse imaginário que vocês ilustraram aí, junto com essas obras clássicas. E é isso, gente. A gente encerra aqui essa primeira mesa redonda. A gente vai ter durante o dia várias exibições de mesas de RPG, inclusive de vampiro, mostrando um pouco como é que ocorre um jogo de RPG e como a gente constrói narrativas sombrias juntos. E podemos unir todas essas obras literárias, nossas próprias literárias, lembrando que aqui o trabalho que os meninos fazem, que o próprio Taverna Literária faz, é um processo de democratização dessas obras. Se a gente está falando aqui sobre literatura, é justamente porque a gente acredita que todos os espaços devem ser cobertos por literatura e não importa idade, não importa classe, todo mundo deveria ter acesso a esse direito fundamental, que é ler uma obra literária, como as que estamos aqui citando. Com certeza. Se despeçam aí. Tchau. Tchau, pessoal. Bom evento. E nos falamos em breve. Fiquem nas sombras.